Olá, irmãos, graça e paz. Estou aqui no templo, aqui onde nós nos reunimos, casa do Senhor, casa de Deus. Domingo, hoje, 22 de março de 2020. Confesso aos irmãos que é muito estranho tudo. É um tempo atípico, é um domingo assim que vai entrar para a história, para a nossa história, para a minha história. Desde que eu me conheço por gente, eu acho que não deu assim uma mão cheia, 5 vezes, que eu entendo de que eu num domingo não estivesse no templo, reunido com meus irmãos, para cultuar ao Senhor. É estranho, está me fazendo pensar mais ainda, refletir, porque é algo que nós temos vivido. O templo está vazio, eu estou aqui, está vazio o templo. É estranho porque sozinho aqui está dando até eco aqui dentro. Mas uma coisa que me faz refletir, irmãos, que num tempo como este, o templo está vazio por uma questão circunstancial, já vou explicando, por uma questão de entendimento, de amor ao próximo, essa pandemia que estamos vivendo. Então se faz necessário o templo estar vazio. Mas a igreja do Senhor é num tempo como este que ela precisa estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Ela precisa estar cheia de afetos e amor, como a Bíblia nos diz que nós devemos estar. E é possível, num momento como esse, estar cheio, sim, do nosso Deus. Hoje é domingo. Alguns preocupados, alguns da igreja me perguntaram, mas de fora também. E aí, pastor, domingo vai ter ou não culto? Na igreja como reunião, não, mas nas nossas casas, sim, a igreja, ela continua. A igreja, ela é imbatível. Por isso, na primeira parte aqui, logo no começo, eu deixei aqui a filmagem, aqui mostrando o templo vazio, os bancos, mas eu cheguei aqui, todos nós temos em casa, com a Bíblia, palavras de Deus, ok? Joelho no chão, opa, o culto vai ser completo hoje, espero que seja, na minha casa será, na sua também. Bíblia é o que nós precisamos, ok? Joelho no chão, oração. Por que não cantarmos louvores ao Senhor? Culto, nos consagrarmos. Ontem eu, por uma circunstância também, atendendo aí a nossa irmã Marana e tal, aproveitei que estava na rua e passei no mercado. É tempo de nós refletirmos sobre algumas coisas. E lá no mercado tinha uma pessoa muito brava, preocupada, como é que ia fazer agora na próxima semana, nos próximos 15 dias, que seja, ou poderia ser até mais, porque ele já não aguentava mais ficar em casa. Essa pessoa tem pai, tem mãe, era um jovem, tem família, tem irmãs, e ele não consegue mais ficar em casa. A forma como ele falou e o cenário que nós vemos, as pessoas desaprenderam a ser família, não conseguem mais ficar como família, não conseguem colocar o diálogo em dia, não conseguem, mesmo estando em casa, não comem mais juntos, não repensam, não conversam, não tem o que dizer, não tem carinho, não tem afetividade. Eu fiquei pensando sobre a fala dele, falei, poxa, justamente, né, numa hora dessa que a gente precisa estar mais juntos, nos sentimentos, na fala, na disposição, é que a gente vê os reflexos ao longo do tempo daquilo que a gente tem construído, né? O vídeo ele não pode ser longo, eu vou fazer até o vídeo em 2 partes, porque alguns irmãos tiveram dificuldade de acessar, meu celular também ele não é lá aquelas coisas, mas algumas coisas eu queria assim que já estou falando e compartilhando com os irmãos, para a gente, que é hora da gente rever muita coisa. Falei dessa questão familiar, é hora da gente rever a nossa questão ser igreja, o quanto importa estar aqui. Em mensagens eu já disse aos irmãos, já disse isso aqui no templo,
que eu venho aqui por dois motivos. O maior deles é Deus, a quem eu venho servir, cultuar, ouvir, cantar, louvar. E o outro é pelos irmãos mesmo. São os dois motivos maiores que temos. Então, essa hora é a hora da gente rever, irmãos, é a hora da gente pensar o quanto é importante estarmos aqui. Mas se não podemos estar aqui, faça isso em casa. Hoje é domingo, separe um tempo, chame os seus filhos, a esposa, a sua esposa, leia a Bíblia, leia 1, 2, 3 capítulos da Bíblia. Pede para cada um falar uma coisa, reflita sobre. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos pedir ao nosso Deus. Eu já estive orando aqui, para que aqui seja o local que nós temos pedido ao Senhor. Não é o fim, pelo contrário, eu acho que é o começo. É o começo de tudo aquilo que temos pedido ao Senhor, para que quando estivermos aqui realmente, o culto que cada um de nós vai trazer, possa ser o diferencial para as nossas vidas, para Deus agir de forma mais poderosa em nós, aqui, para que haja salvação, para que haja restauração de vidas, para que haja reconciliação, para que esse ambiente seja um ambiente de paz, para que nós sejamos resposta de Deus para o mundo, e somos resposta de Deus para o mundo. Esse momento que estamos vivendo, de calamidade social, de tensão pública, eu digo aos irmãos que não é um fim. Muitos estão falando que é o fim, que é o apocalipse. Olha, ainda tem muita coisa para acontecer. É justamente nos momentos de tensão, de dificuldades, que Deus ele quer nos falar. E eu acho que Deus, não tenho certeza, que Deus está falando a nós como igreja que somos nessa geração, para que nós possamos nos posicionar em resposta àquilo que o mundo precisa. Deus é o nosso alívio, Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente no tempo de tribulação. Nós, como igreja, precisamos ser a resposta de Deus às pessoas, não só na fala, mas na prática. É hora de repensarmos textos que nós falamos aqui e acolá. Muitos irmãos citam, conhecem? Segundo Crônicas 7,14 ou não? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o 15, né? Aí sim estarão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar, ou às orações que se fizerem a mim. Eu creio que assim mesmo. Então Deus, ele quer nos falar, Deus, ele está falando sim. Que esse tempo de reclusão, que esse tempo de reflexão, que essa tempestade, que essa calamidade pública que nós estamos vivendo, possa ser um tempo de arrependimento, um tempo de revermos a nós mesmos, um tempo de maior proximidade com Deus, um tempo de nos enchermos do Espírito Santo, um tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, que se fizermos, Deus, ele irá nos ouvir, ele irá nos atender, né? Se buscarmos ao Senhor de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, ele vai sim, está sempre disposto a nós, irá nos responder, como já falamos numa devocional dessa semana. Então eu acho que esse é um tempo de prenúncio, pode ser um tempo de prenúncio, já vimos isso na história, de avivamento para a igreja. Deve ser um tempo para quando nós pudermos nos reunirmos e estarmos juntos, a gente possa expressar melhor a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso amor por aquilo que Deus ama, a igreja, nos importarmos com aquilo que Deus importa, com a essência. Às vezes a gente perde tempo com muita coisa que não é necessária, que não nos importa. Irmãos, vivemos pela graça de Deus. Essa pandemia, tudo que está acontecendo, não só a nós, mas no mundo inteiro, só nos mostra o seguinte: se Deus quisesse que a terra, ou que os habitantes da terra morressem, ou fôssemos destruídos, seríamos.
nós somos impotentes, nós somos fracos, nós não damos conta de um só fôlego nosso, não tem como. Então é hora da gente repensar sobre tudo isso. A vida passa muito rápido, é tudo muito breve, entendeu? Então que sirva-nos para repensarmos a vida. Eu penso muito e olho muito para frente, coisas assim distantes. Os irmãos sabem como eu tenho colocado as minhas mensagens e a forma de pensar, dizer, olhar a vida. Termino essa primeira parte e agora eu vou na sequência gravar uma mensagem de Deus para nós hoje, mas dentre tantas coisas, fiquemos com a palavra de Deus. Salmo 125 nos diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olhemos para o Senhor Deus e que nos sirva como esse tempo de pensarmos. O mundo tem invertido seus valores. Será que nós, como igreja, também não temos invertido os nossos valores? O mundo tem investido pesado em fama, sucesso, com muita grana, mas tem investido muito pouco no ser humano, na saúde, em coisas que não são caras e que nos possibilitam a vida. A vida, né? Não tem hospitais, mas vai aí um alerta, o que mais temos são estádios de futebol, são pessoas ganhando milhões em todas as nuances da vida. A inversão de valores, é isso aí, né? Então é hora de nós repensarmos o mundo, é hora de nós repensarmos família, é hora de nós repensarmos igreja e sermos a igreja de Cristo, que Ele quer que nós sejamos. Tudo para ser, temos. Palavra de Deus, Espírito Santo, que ainda enche e preenche a vida de todo aquele que quer e que busca. Nós somos pessoas que têm esperança. Que a gente pense sobre isso. Essa é a primeira parte do nosso vídeo. E assista também aí a sequência de uma palavra de Deus direta que temos, né, da sua palavra para nós nesse dia, domingo, 22 de março de 2020, em que já entrou para a história para nos fazer pensar. E essa é a nossa vez, e esse é o nosso momento que nós temos vivido. Que valor tem a Igreja de Cristo reunida num local chamado Templo para a minha vida? Que Deus continue nos abençoando. Até.